Então, sejam bem-vindas, né, para quem está aqui e, né, bem-vindos a todos depois que vão assistir a gravação. Como eu falei, nós estamos começando o módulo 2 e nesse módulo 2 nós vamos falar, no começo, né, no módulo 1 nós falamos um pouquinho sobre comunicação e expressão, já eu vou repassar um pouquinho as aulas, mas nesse módulo 2 nós vamos falar um pouquinho sobre a matemática, né, educação matemática. Então, o que nós temos aqui? A primeira aula hoje será sobre avaliações e o enfoque na resolução de problemas. Na aula número 2, que é dia 5 de outubro, vocês vão ter aprendizagens correlacionadas com o QSN. A terceira semana é feriado, dia 12 de outubro, então nós não temos aula. Aí depois vamos ter dia 19 de outubro, que será uso da tecnologia na resolução de problemas. E na quarta aula, 26 de outubro, desenvolvimento dos distratores. Então, todas essas 4 aulas serão voltadas com o tema relacionado à matemática. Vou repassar um pouquinho o que nós vimos no módulo 1. Então, nós falamos sobre a comunicação e expressão, e a aula 1, no módulo 1, né, a aula 1 foi avaliações externas e um enfoque na leitura. Então, eu lembro que nós tivemos essa aula, que foi até dividida um pouquinho entre eu e a Lúcia, e nós conversamos o quê? Sobre a diferença do aluno estar alfabetizado, do aluno estar letrado, e dele ter o quê? A competência para resolver, né, os enunciados que caem nas provas, nas avaliações, mas além disso, né, é um alfabetizado e um letrado para a vida, né? Então, não só algo que seja um treino, não, mas que capacite o aluno para que ele tenha competência para resolver, né, para lidar com as situações na vida, né? Quer seja preencher um formulário, quer seja fazer um relatório, quer seja no trabalho, né? Para a vida dele, né? Ele conseguir resolver, ele ter essa competência. Aí na aula 2, nós vimos aprendizagens correlacionadas com QSN e o desenvolvimento dos distratores. Então, o que nós conversamos? Né? As aprendizagens, elas são interligadas dentro dos eixos e dos saberes no QSM, né? Lembro que nós apresentamos a matriz, nós fomos mostrando, olha, essa aprendizagem aqui, ela conversa com tal, ela conversa com os anos anteriores, então nós vamos ver que a aprendizagem dentro da matriz, ela conversa com o QSN, e o QSN, ele conversa com o quê? Com os eixos, ele conversa com os outros anos, né? Não é nada fragmentado, né? É algo que vai o quê? Vai construindo o conhecimento e tem de forma progressiva. E vimos também os distratores, né? A gente desmistifica o quê? A questão que os distratores são pegadinhas, né? Na verdade, não, nós vamos vendo o quê? Que os distratores, eles são pensados dentro do quê? O que será que a criança escolheria isso? Porque ela vai pensar dessa forma, então ela está nessa fase de aprendizagem. E eu vou dizer para vocês, os distratores, eles são muito mais difíceis de se pensar do que o próprio gabarito. E muitas vezes, quando nós fazemos os distratores, nós vamos justificar aqueles distratores. Por que nós escolhemos isso para distratores? E a gente justifica, por que será que a criança responderia aquela, que é um distrator, que não seria o gabarito, né, que seria a questão incorreta, por que ela escolheria aquela? E na hora de a gente fazer a justificativa, por que a criança chegaria ali, eu vou falar para vocês que muitas vezes nós temos que desprezar aquela questão. Por quê? Porque a justificativa nos faz refletir sobre essa questão, sobre aquela questão, sobre aquele enunciado, sobre o gabarito, sobre os distratores, e a gente vai percebendo que não faz sentido,
né? Então, muitas vezes, na justificativa, nos distratores, a gente tem que mudar os enunciados. E isso nos faz pensar o quê? Que toda a avaliação, que todo item que nós construímos, ele é embasado e nós voltamos a olhar para a aprendizagem do aluno, né? Então, não é algo que é aleatório, que é colocado ali sem um objetivo, não, ele está dentro do processo do ensino-aprendizagem. Na terceira aula, vocês estiveram com a professora Lilian, o uso da tecnologia na leitura, né? Então, ela trouxe um pouco do resgate da história da comunicação, né? Então, e como que hoje, né? Hoje, como ela traz, como que foram mudando, né? Essa questão, né? Então, a comunicação, ela é algo nata do homem, né? Então, a fala, o homem já nasce com aquilo, ele já nasce com o cérebro próprio, né? Segundo, assim, a neurociência, as estudos que ela traz hoje, é que o ser humano, ele já nasce com o cérebro pronto para quê? Para a comunicação, né? Então, e nós vamos vendo como que essa comunicação foi se desenvolvendo, né? Foi o que a Lilian trouxe até chegar hoje. E hoje a gente tem o quê? A gente tem diversos... como que eu ia falar a palavra? Me fugiu a palavra. Recursos, né, em relação à comunicação. Mas a gente vai trazer uma reflexão em cima dessa questão aqui da tecnologia, né? Do como que ela foi evoluindo, né? Se a gente for pensar no homem, quando ele começou lá com a comunicação, a fazer os desenhos nas paredes, e aí depois os desenhos na parede não davam conta mais para se comunicar, porque eram muitos desenhos, e aí é onde eles inventam o alfabeto, né? Aquele símbolo, né? No caso, cada letra com um som, e aí vai formando as sílabas e formando a palavra. Então, sai daquela questão só da fala e entra na questão da escrita. E quando eles começam, suporte, era a palavra que eu queria dizer, era suporte. Quando começa, a gente vai vendo, né, os suportes são paredes, são pedras, e até chegar no papiro, no papel, e hoje nós temos diversos suportes, inclusive a gente pode falar, né, a gente tem o próprio computador, a tela do computador, o celular, o tablet, ele é um suporte também que tem algo escrito como uma comunicação. Então, a Lilian traz esse resgate também, né, até chegar nos tempos de hoje, né, como que foi essa questão da evolução da comunicação. E aí, quando eu trouxe para vocês, eu lembro que na aula 1, né, quando a gente falou do alfabetizado, do letrado, a gente entra nessa questão do cérebro humano mesmo, que a pessoa, ela é própria, né, ela foi constituída para falar, fala é algo nato, o bebezinho, ele desde pequeno ele vai observando a mãe fala, ele observa também, né, que quando ele chora tem um resultado, então ele vai percebendo a comunicação, como que ela acontece. E aí, quando ele chega no tempo de ser, né, todo esse processo é um desenvolvimento, mas quando chega na idade, né, de se alfabetizar, letrar, ele precisa entender o quê? Que tudo isso que ele se comunica com a fala pode ser escrita. Então, nada mais que escrever é produzir a fala no papel, né, transcrever, e ler é exatamente o quê? É um outro processo, que ele conhece as letras, né, ele vai conhecendo o alfabeto, fonema, grafema, e ele vai fazendo a leitura. E tudo isso, a neurociência explica que eles falam o quê? Que tudo isso no cérebro é feito uma acomodação, né, porque o nosso cérebro, ele não foi... ele não foi feito para escrever e ler. Então, ele vai fazendo adaptações por conta da plasticidade. E tudo isso para a criança e mesmo para o adulto, não, né, que no caso de não estar alfabetizado, é um processo que não é fácil, porque a criança precisa realmente entender como que funciona. Então, nós vamos vendo como a comunicação ela vai se expandindo, né, e a escola dentro desse, né, desse momento que nós estamos vivendo.
certo? E hoje nós vamos refletir, né? E aí a gente e a escola, dentro desse momento, nós vamos pensando, né? A escola, ela não pode ser uma ilha social, né? Não pode ser assim, a vida na escola, a vida fora da escola. Não, né? Tudo que nós temos batido muito nessa tecla, temos discutido muito nós como núcleo mesmo de avaliação, que o que aprende na escola não pode ser algo que não é para a vida, não pode ser algo que é para ali, para aquele momento e acabou. Não, tudo que a criança aprende, ela tem que, a gente precisa mostrar para ela que há uma funcionalidade, que na vida prática ela vai utilizar aquele conhecimento. E dentro disso, eu quero trazer um pouquinho de uma contextualização para vocês relacionada à questão da leitura, né, e a escola. Então, o que acontece? A criança, até a Idade Média, a criança ela não tinha um contexto, ela não era vista como uma infância que a gente vê hoje. A concepção de infância era diferente na Idade Média. A criança, ela vivia junto com os adultos, ela participava do mundo social dos adultos, ela estava ali, não tinha, inclusive, não havia literatura infantil para a criança. Por quê? Porque a criança não era vista para que houvesse uma literatura para ela. Quando vem a Idade Moderna e, consequentemente, a burguesia, o que acontece? A estrutura familiar também é alterada. Por quê? Porque na Idade Média era o quê? Era uma comunidade, tinha o feudalismo, que era lá ele, como se fosse ele que controlava aquela comunidade, e todo mundo vivia juntos, né? Então, era todo mundo partilhava do social. Mas quando vem a burguesia e vem um novo modelo familiar, o que acontece? A família, ela começa o quê? Ficar mais restrita dentro do seu lar no sentido pai, mãe e os filhos. E as outras pessoas que tinham aquele convívio, não é que deixa de ter, mas a família, ela começa a se resguardar de ter outras pessoas dando palpite, tomando conta das suas vidas. E nesse momento, também a criança, ela começa a ser vista de uma outra forma. E uma das formas que a criança é vista é como um ser frágil biologicamente, como é um pouco assim que não tem assim, ela não tem noção do mundo, conhecimento do mundo, e por isso ela precisa ser resguardada, a criança começa a ser resguardada da sociedade, e o adulto começa o quê? A transferir conhecimento, porque a criança ela é vista como um ser ingênuo, como um ser que não conhece as coisas do mundo, né? Um ser muito inocente, um ser frágil. Então, e nesse contexto começa a literatura infantil e a escola. Então, a criança começa a ir para a escola, mas o adulto sempre vai olhar o quê? Vai olhar para a criança como um ser que precisa aprender sobre o mundo. E nesse contexto, a literatura infantil, ela vem como uma que ela nasce, também os primeiros textos para as crianças são construídos por pedagogos. E outra que ela vai vir com um ar de quem precisa ensinar ética, ensinar moral, precisa ensinar as coisas para as crianças, né? Então, ensinar tudo para as crianças. E aí, quando a gente começa a pensar sobre esse contexto esse contexto histórico, né, dentro de onde surge a escola, no momento, né, de mudanças, né, da sociedade, e onde também aparece aí a literatura infantil, dentro com um aspecto muito pedagógico, nós vamos percebendo que nós vamos construir, nós vamos o quê? Alimentando essa história. Então, quando nós olhamos hoje para a literatura infantil, quando nós buscamos, assim, tanto a prática quanto a teoria do que tem acontecido, nós vamos percebendo o quê? Que, na verdade, a literatura ainda ela está muito... dentro de um contexto mesmo, né? Ela está muito atrelada a um contexto
pedagógico. E se nós pensamos que nós queremos uma escola diferente, que nós queremos uma escola que a criança seja pesquisadora, que a criança tenha autonomia, tenha protagonismo, quando nós deixamos só a leitura, tá? E aí eu vou falar um pouco da leitura da literatura infantil, de livros, de histórias, contações de histórias, muito atrelada ao pedagógico, uma carga mesmo, né, pedagógica. Qual é aquele outro momento que nós oferecemos a leitura para as crianças só para um momento de prazer, para um momento de gostar de ler e, consequentemente, a aprendizagem, né? Então, qual é aquele momento que nós podemos dizer para, né, para que a criança desfrute da leitura como um entretenimento, que ela goste de ler e que aí ela se apropriando desse gostar de ler, ela vai querer sempre ler mais para aprender mais, né? Então, essa é uma reflexão que eu queria deixar para vocês, né? Para a gente, e não é só para vocês, é para mim também, né? Porque muitas vezes a leitura, ela está muito atrelada, e como a gente viu nesse contexto social mesmo, ao quê? A aprendizagem. Então, eu conto uma história, e aí dentro dessa história eu vou discutir com os alunos, e não tem nada demais, tá? Mas aí eu já vou entrar num tema de uma aprendizagem. Mas o que vai acontecer? A criança sempre vai atrelar o quê? A leitura de um livro sempre tem que ser para trazer uma introdução de uma aprendizagem, de alguma coisa. E muitas vezes isso vai fazer o quê? Vai fazer com que eles vão pegando, de certa forma, eu não quero, porque ler livro é para sempre, para quê? Para estudar. Ler livro é sempre para estudar. Então, a gente precisa também, dentro da escola, né, uma das coisas é mostrar que não, que ler livro é para estudar, mas que também ler livro pode ser como um entretenimento, como um prazer, como e a consequência vai ser sempre a aprendizagem, né? Não dá para dizer que não. Eu ouvi o Geraldi, né, o professor Geraldi, falando que hoje os meninos leem muito, mas a gente está numa geração que eles leem muito pouco, no sentido assim, eles leem muito em quantidades, mas o máximo é 2, 3 frases, até por conta da tecnologia, e nada não muito profundo, né? Então, talvez isso possa até explicar uma das questões que a gente percebe, a falta de proficiência leitora, quando as crianças vão ter que fazer ou inferir alguma coisa dentro de um texto e não conseguem, né? Então, isso são reflexões mesmo, são discussões que a gente precisa trazer para dentro da escola, para dentro da sala dos professores. Nós, como secretaria, também temos, né, conversado, discutido muito sobre isso. Como que está essa questão da leitura, do ensino da leitura, desse momento que as crianças têm para aprender, mas esse momento que elas também precisam pegar essa leitura como um deleite, um entretenimento, né, ter prazer em ler, né? A Solé, a Isabel Solé, no livro Estratégias de Leitura, ela fala algo que, assim, eu sempre reflito sobre essa frase dela e já falei na aula 1, né, e vou retomar um pouquinho, né, que a criança, no começo, ela vai o quê? Ela vai aprender a ler, né? Então, ela vai para a escola e ela começa o quê? Aprender a ler. E depois ela vai ler para aprender. Mas se nesse processo, as experiências que ela está tendo, aprender a ler, for ruim, ela com certeza ela vai pegar se ela não estagnar no processo, ela vai ter uma certa aversão em ler, né, para aprender. Então, nós precisamos trabalhar com isso, para que a criança tenha esse prazer pela leitura. E aí eu vou, gente, a gente preparou os PowerPoint, eu nem fui falando para a Érica, pode passar, acho que ela foi ouvindo o que eu estava falando e foi passando aí, né, que nós preparamos juntas, então ela sabia que ia ser a fala, desculpa, Érica. O próximo já é do vídeo.
Aí vou passar um vídeo só para eu poder amarrar, então, e finalizar a nossa conversa para a Érica entrar com a matemática, tá bom? Você pode passar fazendo favor? Érica tá sem som. Só um minuto, gente. Tá bom. The Revolutionary War, industrialism, the Civil War, the Civil Rights Movement. I want you all to get the great big picture of American history. That's why this year we're going to learn all 42 presidents of the United States in order. No, once you know the presidents, it'll be easy to remember what and when. None of you passed the test, and there's going to be punishment. I want you to pass these all around. Now let's get down to some presidential. We'll start with George Washington, straight from Mount Vernon, first president and commander-in-chief of the Revolutionary War. So we could be free. John Adams was second, Thomas Jefferson third. When we fought for independence, their voices were heard. When in the course of human events, we took a stand and we've been doing it since. It's a tribute to the leaders of the USA. It's a president's rap. All right, okay, okay. It's a tribute to the leaders of the USA. It's a president's rap. It's a president's rap. All right, okay, okay. Tribute to the leaders of the USA. It's a president's rap. All right, okay, okay. All right, back to your seats. Back to your seats. It's the president's rap. All right, okay, okay. R to the O to the mizzle. R to the O to the mizzle. R to the mizzle. R to the O. Rickizzo? Thank you, Mr. Clark. Yep. My first day. What a job. Jimmy Kizzle? Thank you, Mr. Clark. Yo, I'm glad you got A too. Straight up. Now, give it up for your sizzle selves. It's okay to be proud of yourself for doing well on a test. Come on, let's go. You guys. Look, nobody's on TV. Line up.
Ok. Obrigada, Érica. Então, meninas, esse filme chama Triunfo, né? O Triunfo. Ele é baseado numa vida real de Ron Clark, né? Um professor da Carolina do Norte, dos Estados Unidos. E ele assume a sala de aula, essa sala de aula, né? Na verdade, ele percebe o quê? Quando ele chega na escola, ele percebe que as turmas são divididas assim, os melhores, né? Por níveis, né? E ele fala que ele quer ficar com a sala com mais dificuldade, que é essa. E aí ele traz um contexto dos presidentes dos Estados Unidos, lá dentro do que ele está ensinando, e as crianças têm muita dificuldade, né? Então ele trouxe bem tradicional, tal, e as crianças apresentam bastante dificuldade, e aí ele muda as estratégias, né? E aí eu não vou falar mais, depois vocês, né, se vocês puderem assistir, é bem bacana, né? E aí vai mostrar um pouco até a questão da avaliação diagnóstica, porque ele faz, né? E ele percebe as dificuldades deles, de todos, e ele tenta trocar, né, a forma, a metodologia de ensino dele. E aí, né, eu fui misturando, né, falando sobre comunicação e expressão, fui falando sobre a leitura, fui trazendo o filme, e agora eu vou fechar. O que acontece? Tem a tríade, a gente nunca pode esquecer: ensino, aprendizagem e avaliação, né? Nós vamos expandir um pouco isso no terceiro módulo. Nós vamos falar sobre avaliação, autoavaliação, não só dos alunos, mas de nós também, quanto professores. Não. A gente sempre tem que olhar para esse ensino, para essa aprendizagem, vai ser um retorno dentro da avaliação. Quando o professor ele pega esses resultados, ele percebe o quê, né? Não era só uma questão de ensino, mas ele precisava fazer alguma coisa também, mudar a sua metodologia, né? Mudar a sua forma de ensinar, para que ele pudesse alcançar aqueles alunos, né? Naquela turma, naquele momento que aquelas crianças estavam vivendo. Então essa tríade, ela sempre tem que fazer parte da nossa vida quanto professores: ensino, aprendizagem e avaliação. Por quê? Porque muitas vezes a avaliação ela vai nos dar um resultado que nem sempre a gente vai perceber que esse resultado está ligado ao aluno, mas nós vamos perceber também que tem alguma questão na forma de ensinar, que a gente precisa repensar, né? Repensar sobre as nossas práticas. E aí onde entra essa questão da leitura, né? Quando a gente fala, será que a leitura dentro da escola, como ela tem sido ensinada, será que ela tem que ser ensinada só como, né? E eu penso desde os pequenininhos lá, desde da época até antes da alfabetização, quando o professor pega mesmo lá na creche os livros para ler, como isso tem sido feito, né? Como isso tem sido mostrado para as crianças. Porque, como eu disse, ler e escrever não é fácil, né? Não é, é que hoje nós estamos grandes e hoje é tão, né? Tão, como que eu falo? Hoje é mais tranquilo para nós, né? Mas como será que foi na nossa época? Será que foi tão fácil assim, né? Esse processo? Então, se a gente faz um resgate, a gente vai pensando de como foi para nós, para a gente pensar de como que é para as crianças. E aí entra muito a questão do ensino também para eles, né? Então, esse filme, ele traz isso. E eu acho que hoje a gente ainda tem uma grande questão, que é a questão da tecnologia, né? Que é a questão do quê? O que é prazeroso para as crianças, né? O que é gostoso para eles e o que é chato, muitas vezes, para a criança, né? E aí nós vamos deixar para vocês uma reflexão, para vocês pensarem no fórum. Pode passar, Érica, fazendo um favor? Que é como a gente incentivar a leitura de livros, né? Ou outros suportes, e aqui a gente está falando assim, dos impressos, diante de tantas tecnologias, né? Então, muitas vezes a criança prefere o quê? Ela prefere colocar um vídeo,
né, assistir um vídeo do que fazer a leitura, de que ter acesso ao livro, né? Mas como que nós, quanto escolas, quanto secretaria, o que nós podemos fazer para que a criança tenha? É importante ela ter a uso das tecnologias, né? É importante que tenha, sim, né, que ela saiba, que ela assista um vídeo, que ela aprenda a assistir um tutorial para ensinar sobre alguma coisa, que ela aprenda sim fazer pesquisas, que ela assista filme, tudo isso faz parte, e as crianças precisam disso, mas elas precisam também jogar no computador, precisam, né, quem tem videogame, mas também a criança precisa jogar no tabuleiro, ela precisa aprender a jogar jogo de cartas, né? Tem o Uno, tem tantas outras, né? E ela precisa também ter esse acesso ao livro e ter prazer nisso, né? Então, diante de tantas concorrências, como nós podemos fazer para incentivar, né? Pensando que eu fui fragmentando cada coisa, a história da literatura infantil, como ela surge, muito peso, né? Muito peso pedagógico, sem trazer o entretenimento, muitas vezes com tanta questão de ética, moral. A gente pega mesmo as histórias dos contos, né? As crianças gostam muito dos contos, mas se a gente for ver a história de como surgiu os contos, nós vamos ver que surgiu de uma forma cheia para trazer moral, ética, né? Muito cheio de ensinamentos. Então, assim, como que a gente desvencilha isso um pouco e traz para a criança para que elas tenham esse gosto pela leitura, para que elas possam se desenvolver mesmo. E como a Solé falou, e tem o quê? O gosto por ler para aprender, para pesquisar, né? Então, acho que que eu queria trazer um pouquinho para vocês foi isso. Se vocês ficaram com alguma dúvida, se depois quiserem fazer algum comentário, como eu disse, a Erika no finalzinho vai abrir os microfones e a câmera, e vocês vão poder falar, e eu vou estar aqui, tá bom? Então, eu vou convidar agora a professora Erika para falar conosco um pouquinho sobre a matemática. Bom dia, meninas, tudo bem? Me veem? Então, depois de refletir tudo isso a respeito da língua, a gente vai refletir um pouquinho a respeito da matemática, porque tudo isso que a Si trouxe vai acabar conversando com o que nós vamos estar conversando agora sobre matemática, tá bom? Eu não sei se vocês preferem interagir logo ou se vocês preferem pensar e depois a gente interage no final. O que vocês preferem? Eu prefiro no final. No final, então tá bom. Então, todas as perguntas que forem aparecendo, aí vocês vão anotando, fazendo as reflexões e depois a gente fala no final, tá bom? A primeira pergunta que eu vou pedir para vocês pensarem um pouquinho, anotar aí no seu caderno, no seu bloco de anotações, é como que o educando ou a educanda aprende matemática. Nós falamos no último módulo de leitura, e agora a gente vai refletir um pouquinho de matemática. Como será que eles aprendem matemática? Será que é por repetição? Será que é por reflexão? Como será que o educando aprende matemática? Será que ele aprende matemática? Ou será que ele só vai passando ano após ano e leva e carrega uma série de dificuldades com ele? O que será que acontece com a matemática? A gente tem alguns indicadores dizendo que o ensino da matemática está bastante fragilizado. Por que será que isso acontece? Olha lá, um minuto para vocês pensarem e anotar aí. Enquanto vocês vão fazendo isso, eu vou trazer para vocês o conceito de matemática, tá? Então, assim, o que é matemática? Quando a gente fala assim, olha, meu aluno precisa aprender matemática, o que na verdade eu estou propondo? Então, a gente precisa resgatar lá de trás, né? Matemática é a área do conhecimento que envolve o estudo da aritmética,
da álgebra, da geometria, da trigonometria e estatística em busca da sistematização de quantidades, medidas, espaços, estruturas e variações. É muita coisa, não é? Vamos pensar, a gente vai lá desde a aritmética, que são os fatos básicos, as questões mais básicas da matemática, as mais elementares, e aí a gente chega lá na álgebra, geometria, trigonometria, que são áreas totalmente diferentes, com foco de estudos diferentes, né? Ah, elas se interrelacionam? Sim, se interrelacionam, mas elas têm objetivos diferentes, né? A estatística, e aí ela sistematiza várias coisas, né? E a palavra matemática é originada do grego, né? Matema, e a tradução dela significa aquilo que pode ser aprendido. Então, vamos pensar, como que o meu aluno aprende matemática? Se matemática é aquilo que pode ser aprendido. Será que pode ser aprendido mesmo? Será que não pode? Como que será que a gente lida com essas questões ao longo do nosso trabalho como professor, como coordenador ou como diretor de escola? Vamos pensar um pouquinho mais. Vocês já devem ter ouvido falar em educação matemática, né? No nosso currículo, o eixo é educação matemática. Mas o que significa educação matemática? Qual é a diferença de educação matemática e ensino da matemática? Será que tem diferença? Conceitualmente tem, né? E esses termos que nós vamos estar refletindo com vocês hoje, eles estão sendo trazidos por quê? Porque a gente percebe que há, assim, uma grande mistura de todos eles, né? Então, a gente mistura tudo e diz assim, é tudo a mesma coisa. E não é necessariamente assim, porque nós temos vários estudiosos e vários teóricos que eles aprofundam todas as suas pesquisas dentro de um desses campos, dentro de uma dessas vertentes da matemática. E elas precisam estar juntas? Precisam, mas elas levam para caminhos diferentes. Então, a gente precisa olhar com bastante cuidado aquilo que a gente está propondo. Então, olha lá, educação matemática é o estudo de todos os fatores que influenciam direta ou indiretamente sobre todos os processos de ensino-aprendizagem em matemática e a atuação sobre esses fatores. E ainda, é uma área essencialmente interdisciplinar que repousa sobre os campos importantes, como, por exemplo, a psicologia, a educação, a antropologia, a sociologia, entre outros. Então, vamos pensar lá no nosso QSN. Quando o QSN traz o eixo educação matemática, a proposta é justamente essa, é que a gente tire o ensino da matemática da caixinha, porque o ensino da matemática ele é na caixinha, e traga esse ensino para uma educação que seja interdisciplinar, uma educação associada a todas as outras áreas do conhecimento. Então, quando a gente trabalha com a educação matemática lá no QSN, lá no nosso currículo, a proposta é essa, é que a gente utilize a matemática como um eixo integrador, ou que ela possa estar integrada às outras áreas do conhecimento, aos outros eixos matemáticos. E dá para fazer isso? Dá, gente, dá para fazer isso. Dá para fazer com todas as áreas, com todos os eixos. A gente só precisa, assim, tentar enxergar diferente. Por que enxergar diferente? Porque a gente tem uma tradição de ensinagem da matemática que é pautada só no ensino da matemática. E o que é esse ensino da matemática? É a atividade cuja finalidade é trabalhar a lógica do conteúdo ensinado na ótica da lógica do ensino. Então, é assim, ó. Preciso ensinar matemática. Qual é a fórmula? Preciso ensinar matemática. Mas por que eu faço assim? Porque é regra, porque é desse jeito, porque a pessoa que inventou fez assim. Então, eu não sei se vocês ouviram isso ao longo da vida de vocês. Ao longo da minha, eu ouvi bastante, né? Então, a matemática era inquestionável. E por que ela é inquestionável? Porque dentro da ótica do ensino da matemática, você tem um padrão de resolução, né?
Na ótica da educação matemática, você tem vários caminhos de resoluções, né? Dentro desses vários caminhos, o ensino da matemática diz assim, ó, se você for por aqui, você resolve desse jeito. Se você for por esse, você resolve de outro. Como se o ensino da matemática estabelecesse mesmo os padrões para que a gente pudesse estar resolvendo com mais facilidade algumas situações, tá? Mas o ensino da matemática, ele é conteudista, né? Então, por isso que nós temos uma educação que entende esse ensino, mas que ainda precisa se apropriar da educação matemática, que é fazer a matemática estar associada a outras áreas do conhecimento e ganhar significado, tá? Então, vamos lá. Na lógica do ensino, almejando levar o outro a interessar-se e a aprender o que está sendo trabalhado. Quando a gente trabalha só, essencialmente com o ensino da matemática, será que a gente consegue fazer o nosso aluno se interessar por ela? Será que só essa prática dá conta de fazer o nosso aluno se interessar e gostar e refletir sobre ela? Então, mais um ponto para a gente pensar, tá bom? Então, a gente tem essas duas situações. Educação matemática é uma coisa, ensino da matemática é outra. Mas a situação não para por aí, né? Por quê? Porque a gente também ouve falar bastante em linguagem matemática, né? E o que é essa linguagem matemática? A linguagem matemática pode ser definida como um sistema simbólico, com símbolos próprios que se relacionam segundo determinadas regras. Esse conjunto de símbolos e regras deve ser entendido pela comunidade que utiliza. A apropriação desse conhecimento é indissociável do processo de construção do conhecimento matemático. É compreendido na linguagem matemática um processo de tradução da linguagem natural para uma linguagem formalizada, específica dessa disciplina, segundo Granel. Gente, essa é uma definição de um dos matemáticos mais renomados da história, né, que trabalham com essa abordagem. A gente tem aqui também no Brasil o Nilson José Machado, que é professor da USP, professor titular da USP, e ele trabalha muito com essa situação de entender o que é a linguagem materna e o que é a linguagem matemática. Vamos entender que a matemática, ela tem processos mundiais. Então, por exemplo, eu vou resolver uma equação de segundo grau. Equação de segundo grau aqui no Brasil é a mesma equação do segundo grau na China, no Japão, nos Estados Unidos, na Europa. A adição é adição em qualquer lugar que a gente vá também, tá? O que vai diferenciar? É a linguagem materna da região. Então, aqui eu chamo de adição, né? De subtração. Nos Estados Unidos ele vai ter outro nome, em função da linguagem materna, da linguagem da região. Mas o processo é o mesmo, né? E a gente também tem alguns equívocos bem grandes quando a gente fala de linguagem matemática. Olha, a linguagem matemática ela é essencial tanto para o ensino da matemática quanto para a educação matemática. Por quê? Porque aqui a gente tem uma prática de traduzir as coisas. E às vezes a gente traduz a coisa, traduz o desenvolvimento matemático para uma linguagem materna, que seria a língua portuguesa, que não existe. Então, vamos entender. A matemática, ela tem algumas características próprias. Dentro da linguagem da matemática, existe um universo próprio dela. Um exemplo. Quando eu falo em raiz, se eu perguntar para vocês, olha, o que é uma raiz? Bom, raiz, dentro da língua portuguesa, pode ser aquele negocinho que sai da planta, entra no solo para fazer a captação de nutrientes e de água. Acho que os professores de ciência sabem explicar isso melhor do que eu. Pode ser também um alimento, né? Muita gente come raiz. Mas na matemática é uma operação, né? Veja como é completamente diferente. É a mesma palavra para dizer coisas diferentes. Quando eu falo, por exemplo, em anagrama,
Anagrama na língua portuguesa são palavras que se formam a partir de outras palavras. Anagrama na matemática são combinações que não levam em consideração a oralidade da palavra, só levam em consideração a ordem das letras, ou dos números, ou das figuras. Isso é um anagrama diferente, né? Então, nós temos uma linguagem própria dentro da matemática, e que às vezes a gente não utiliza. A gente traduz, e quando a gente traduz, a gente acaba trazendo mais equívocos para o aluno do que deveria. Um exemplo, assim, que é muito comum nos anos iniciais. Continha demais. O que é continha demais? Érica, continha demais é adição. Adição é adição, gente. Continha demais não existe. Mas aquele não sinal de mais? Então, aquela é um símbolo da adição. Mas nós, há muitos anos, demos o nome de continha demais. Só que isso só se usa nos primeiros anos da educação básica. Depois não usa mais. Aí, quando vem uma situação, problema, em que fala assim, olha, João adicionou 450 gramas de mussarela na receita. Aí o aluno olha e fala, adicionou, colocou? Tá, ele colocou, mas ele não vai pensar na soma. Ele não vai pensar na adição enquanto soma. Por quê? Porque a gente traduziu. Para ele, adição é continha demais. Não é soma. Não é uma adição que a gente consiga fazer. E a gente faz isso com um monte de coisa. Continha de vezes. O que é continha de vezes? Vezes. O que é vezes na língua portuguesa? Eu falo assim, olha, às vezes eu como, às vezes eu bebo. Percebe? Aonde entra a palavra vezes na língua portuguesa? Dá a ideia de ou uma coisa ou outra. Na matemática, não. Na matemática, essa conotação é outra. Mas a gente trabalha com a linguagem materna, sendo apoio. Por isso que é complicado quando a gente utiliza a linguagem matemática de uma forma equivocada ou fazendo traduções para aquilo que a gente acha que é mais fácil. Não é. Porque se a gente não utiliza a linguagem correta, gente, para construir errado e depois desconstruir e construir certo, é muito trabalhoso. E é traumático, viu? É traumático, porque a criança olha e fala assim, caramba, eu fiz errado a vida toda, né? E isso não é uma coisa boa. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com essa situação da linguagem matemática. Então, a linguagem matemática, ela existe sim, ela é própria da matemática, da área do conhecimento, e a gente precisa começar a trabalhar com ela desde sempre, né? Igual o inglês. O inglês, não adianta a gente falar para a criança que mudar as palavras, que dog não é cachorro, ou arrumar alguma coisa diferente, né? Doguinho, por exemplo. Doguinho é cachorro pequeno? Será que é mesmo? Não entendo de inglês, mas será que o diminutivo de dog é doguinho? Né? São coisas que a gente precisa prestar atenção, senão o ensino da língua, ele se confunde e ele se torna mais difícil, em vez de ser um facilitador, ele vira um dificultador para a aprendizagem, tá? Então, aí a gente vai ter a situação da linguagem matemática também. E outra coisa que também foi muito dito, especialmente na época do PENAIC, né? Acho que um pouco antes, no proletramento, né, antes do PENAIC, no proletramento, que é o letramento matemático. E o que seria esse letramento matemático? Que também é outra coisa, é outra área. Letramento matemático refere-se à capacidade de identificar e compreender o papel da matemática no mundo moderno, de tal forma a fazer julgamentos bem embasados e a utilizar e envolver-se com a matemática com o objetivo de atender às necessidades do indivíduo no cumprimento de seu papel de cidadão consciente, crítico e construtivo. O letramento matemático para o PISA
Lembrando que o nosso curso do letramento matemático que teve aqui no Brasil, ele utiliza a mesma definição. Não se limita ao conhecimento da terminologia, dos dados e dos procedimentos matemáticos, ainda que os inclua. Nem tampouco se limita às destrezas para realizar certas operações e cumprir com certos métodos. As competências matemáticas implicam na combinação desses elementos para satisfazer a necessidade da vida real dos indivíduos na sociedade. Então, o letramento matemático, ele conversa, assim, muito com a educação matemática, né? Porque lembra, quando a gente propõe na escola uma educação matemática em que a gente integra todos os eixos e mostra para os alunos como esses eixos se entregam, o letramento matemático, ele extrapola isso. Por quê? Porque a criança vai ver isso na vida dela. Então, são coisas diferentes, muito próximas, mas que elas precisam estar integradas para dar conta de fazer com que a criança aprenda de fato, para que o educando, para que todas as pessoas aprendam de fato o que é a matemática. Então, quando a gente fala de ensinar matemática, nos anos iniciais, na educação infantil, a gente está falando que nós precisamos fazer o uso de todas essas frentes. Então, precisa ter o ensino da matemática? Precisa, porque a matemática tem características próprias de operalização, tá? Precisa utilizar a linguagem matemática? Precisa usar a linguagem matemática, porque também é próprio, né? Eu só consigo entender o ensino da matemática se eu faço uso correto dessa linguagem. Senão, não vai adiantar. Senão a gente vai olhar e vai falar assim, mas para que eu uso esse X? Por que eu tenho que saber o valor do quadrado? O que é adição? Meu Deus, o que são números racionais? Por que são racionais? E aí a gente se perde no processo, entendeu? A gente fica discutindo mais a nomenclatura e esquece o restante. Então, se a gente utiliza já a linguagem correta desde cedo, desde sempre, os nossos alunos vão entender isso como uma coisa natural. Para ele vai ser natural, para a criança, gente, ela aprende com muito mais facilidade, né? Então, para ele vai ser absolutamente natural. E trabalhar com isso que ele entende, com essa linguagem que ele entende, trazer essa linguagem para o ensino da matemática é mais fácil. Fica mais fácil ainda quando a gente trabalha na perspectiva da educação matemática. Por quê? Porque eu estou relacionando aquele ensino e aquela linguagem com as outras áreas do conhecimento. E aí é lógico, incentivado pelo letramento matemático, vai fazer com que o aluno extrapole. É aquilo que se trouxe, né? Da leitura para a escola. A gente também não pode ter uma matemática para a escola, a gente precisa ter uma matemática para a vida, e é nesse sentido que o letramento ajuda a extrapolar essa matemática. Então, o nosso aluno, ele só vai, de fato, aprender matemática quando nós fizermos uso de todas essas áreas, de todas essas vertentes. Então, assim, mas eu gosto mais de trabalhar a linguagem matemática, eu gosto mais de trabalhar a educação matemática, o letramento. Gente, a gente tem que trabalhar tudo, né? A gente tem que pensar em aulas que contemplem todas essas frentes, todas essas vertentes, para a gente conseguir trazer a matemática para uma aplicação significativa. Senão, ela vira só matéria de escola. E esse não é o objetivo, né? O objetivo é ajudar o nosso aluno, o nosso educando, a ser cidadãos críticos, a ter uma perspectiva, a ter garantido seus direitos de aprendizagens, para que ele possa viver e interagir dentro da sociedade de uma forma produtiva e de uma forma com que ele evolua, né? Com que ele avance. Isso a gente precisa ter claro. Tudo bem? Então, essa primeira parte, tá? A primeira parte é refletir como que a gente trabalha a questão da matemática, tá bom? Eu ia conversar com vocês sobre, mas aí a gente conversa no final, tá bom? Se vocês anota aí, vocês já haviam pensado na matemática a partir desses pontos de observação? Vocês já ouviram, eu acredito que como a nossa rede é uma rede que sempre estuda, que estuda muito, que conversa muito, já deve ter ouvido todas essas nomenclaturas.
Mas fazia ideia de que elas são diferentes, mas complementares? Não fazia ideia? Vocês fazem uso disso conscientemente na sala de aula? Então, era a respeito disso que eu queria conversar com vocês, mas aí a gente conversa um pouquinho no final, tá bom? E aí a gente vai passar para o propósito da nossa aula de hoje, que é entender a resolução de situação-problema. Eu vou trazer para vocês um vídeo que é um vídeo longo, mas eu não vou passar ele todo, então eu vou passar ele só até os 6 primeiros minutos. Calma que eu vou ter que mudar agora o compartilhamento da tela, só um minutinho. E aí, nesse vídeo eu vou passar para vocês só os 6 primeiros minutos. Ele vai ficar disponível para quem quiser assistir ele depois, tá bom? Só um minutinho, gente, que eu vou dar conta de fazer isso. Espera aí. Não está compartilhando ainda. Então, vamos ver aqui se eu dou conta de fazer nesse. Espera aí. Só um minuto. Sociedade agrária para uma sociedade industrial, nessa mudança precisava de gente que soubesse um pouquinho fazer cálculos, medidas, e nessa mudança veio um psicólogo e disse: repete, repete, repete que aprende. Mas dali a pouco veio outro grupo e disse: não, se não tiver compreensão, não aprende. Foi outra reforma, e esta aqui jogou toda aquela e ficou aqui. Depois veio a matemática moderna, feita pelos grandes matemáticos, uma estrutura linda, mas não servindo para uma sala de aula. Depois, quando ficou 20 anos em poder, aparece um daqueles que queria compreensão, o Polya, falando: não, resolução de problemas é que deve imperar. E o Polya, que era um húngaro, que por causa da guerra ele foi para a Suíça, depois foi para os Estados Unidos, e nos Estados Unidos ele encontrou ambiente para trabalhar essa linha. Em 1945 ele escreveu o livro dele, How to Solve It, para ensinar a resolução de problemas. E os Estados Unidos, com o Polya, vieram dizendo que a década de 80, o foco da educação matemática teria que ser resolução de problemas na década de 80. Nessa década de 80, havia 2 grupos. Um grupo que queria seguir a teoria do Polya, onde ele diz: leia e interprete o problema, crie um plano, execute o plano e volte com a solução ao problema original, vê se valia. Absolutamente descritível. Não era prescritível. Os professores não sabiam, nem sempre faziam ler bem, muito menos criar um plano, não sabiam as técnicas operatórias, não conseguiam executar aquele plano, e verificar se a resposta estava certa e se faziam. Então, quando apareceu esta agenda para a ação dos americanos para
fazerem essa agenda para ação, eu tenho até o original do documento, eles têm recomendações para ensino-aprendizagem. E a primeira das recomendações é que a resolução de problemas fosse foco para ensino-aprendizagem nas escolas, o foco da matemática escolar. E aí, este era um grupo. Eles faziam, a gente chama sobre a resolução de problema, tratava-se teoricamente sobre ela. O segundo era para. Eu ensino matemática para resolver problemas, que é como se faz até hoje. O livro faz isso. Ensina matemática, fala tudo lá, depois manda fazer o problema do fim do capítulo. Que ele não precisa pensar no que é fazer. E o terceiro, esse foi no fim da década de 80, em 89, apareceu resolução de problemas como uma metodologia, uma forma de trabalhar. Esta, a gente diz que é ensinar, e eu pus não só ensino, mas eu juntei a ele a aprendizagem e depois juntei a avaliação. É uma palavra composta, ensino, aprendizagem, avaliação. O ensino e a aprendizagem se dão simultaneamente e a avaliação integra o ensino, melhorando a aprendizagem. Resolver problemas é aprender matemática. A nossa linha atual de resolução de problemas não é ensinar matemática para resolver problemas, nem é teorizar só sobre resolução de problemas. É ensinar matemática enquanto resolve o problema. Nós estamos bem na linha do Vygotsky, quando ele fala, você vai preparar uma aula para ensinar um tópico matemático. No instante que você vai ensinar esse tópico, você quer começar com um problema. Na nossa linha, o problema não é no fim. Nós estamos fazendo uma revolução, não é uma reforma. O problema está vindo para o ponto de partida. Nós começamos com um problema, onde nesse problema vai ser construído um tópico matemático. Mas o aluno não sabe, ele não tem material para isso, mas o conhecimento prévio dele vai permitir. Então, com o conhecimento prévio, eu já percebo que o aluno tem potencialidade para construir aquilo que eu quero. E entre a potencialidade e o conhecimento novo que eu quero, essa distância, Vygotsky chama de zona de desenvolvimento proximal. E que, nesse espaço, o professor não diz para o aluno o que vai fazer. Ele vai questionando a partir da leitura do problema, apesar da interpretação que faz, e vai não só, ele vai sendo o veículo que conduz o aluno a construir aquele conhecimento novo, mas ele está até avaliando o que o aluno faz, percebendo que os erros podem ser uma oportunidade de aprender. Então, é muito interessante o que nós estamos fazendo. Meninas, vamos parar aqui um pouquinho, porque o vídeo é um pouco longo. Mas, assim, ela já traz para a gente duas coisas, assim, muito legais. Deixa eu só explicar para vocês. Essa é a professora Lourdes Onochique, tá? Ela é doutora em matemática. O foco de todos os anos de pesquisa dela foi sobre educação matemática com enfoque na resolução de situação-problema. E aí, a partir dessa área de pesquisa, ela acaba falando a respeito da formação de professores, da aprendizagem das crianças, e o que eu acho muito legal é que ela acaba trazendo aquilo que a Simone trouxe, né, da tríade que a gente não pode esquecer, do ensino, aprendizagem e avaliação, né, então é muito importante. Outra coisa que ela traz, que eu também gosto muito em todos os estudos dela, é como a gente percebe Vygotsky, Piaget e Vallon, porque ela vai falar do Vallon mais para frente,
dentro do ensino da matemática, porque às vezes parece distante, né? A gente sempre estuda esses teóricos, a gente sempre fala deles, mas aonde que ele entra na matemática? Né? Então, fica uma coisa distante. Olha, só para vocês saberem, a gente tem no Brasil vários outros matemáticos de renome e que ajudaram muito e contribuíram muito para as novas discussões que estão chegando agora sobre o ensino da matemática. Então, a gente teve o Biratan D'Ambrosio, que ele reúne na etnomatemática todos esses aspectos. A gente tem o Nilson José Machado, que sempre defendeu a importância da linguagem matemática no ensino da matemática. A Célia Maria Carolino Pires, que também tinha a mesma linha de pesquisa. E a gente tem o Roger Miarca, que ele fala da importância da matemática na educação infantil. Esses são doutores brasileiros que trazem as discussões para a matemática. A gente tem aqui no Brasil também o Instituto... o IME, Instituto da Matemática e Estatística. Eles têm um olhar para a educação matemática, mas eles têm também um viés de estudo de uma matemática mais aplicada, né? E aí talvez seja isso que faça com que o ensino da matemática sempre se sobressaia aos outros. Por quê? Porque precisa ter, são duas áreas diferentes de estudo, tá? Mas eles acabam se confundindo e a gente acaba recebendo todas essas influências lá na escola enquanto professor. Fora eles, a gente vai ter a Délia Lehner, a Patrícia Sadowski, o Polya, que é o Onoshi que vem e traz, a gente vai falar sobre ele um pouquinho, e o Scruder e o Lester, que também são matemáticos que ajudam muito a gente pensar nessa perspectiva do letramento matemático e da educação matemática, tá? Então, são alguns autores que, se vocês quiserem, podem pesquisar, porque eles ajudam muito a gente entender um pouquinho como que a gente faz para fazer os nossos alunos avançarem no ensino da matemática. Bom, aí, por que situação-problema? A primeira coisa que a gente precisa resgatar da fala da Onoshiki é o que é uma situação-problema, né? Então, eu trouxe aqui a definição que foi utilizada lá no PENAIC, né, no livro 4 de matemática. Então, aqui, um problema não é um exercício ao qual o aluno aplica de forma quase mecânica uma fórmula ou um processo operatório, que é a crítica de todo o trabalho da Onoshiki. Então, ela fala assim, mas a gente ensina a fórmula e aí depois o aluno vai fazer os problemas no final. Isso ela mesma diz nos materiais dela que não é problema, né? Porque se for uma situação problema, a criança precisa passar por alguns processos que está sendo proposto lá no PENAIC, ó. Só há problema quando o aluno for levado a interpretar o enunciado da questão proposta e a estruturar a situação que lhe foi apresentada. Esta afirmação evidencia que problemas matemáticos em que o aluno não precise pensar matematicamente e desenvolver estratégias de resolução, ou seja, não precisa identificar o conceito matemático que resolve, transforma-se em exercício simples. Ou seja, ele só tem que fazer contas. E isso, gente, a gente percebe quando os nossos alunos chegam para o professor e falam assim, professora, continha de mais ou de menos? Ele não está resolvendo o problema. Ele está aplicando algo que ele acha que vai servir para solucionar, mas ele pensar sobre o problema, ele resolver o problema, não. Ou quando o professor passa, assim, uma situação problema. Maria foi à feira e comprou 5 laranjas. Chupou uma. Com quantas laranjas ela ficou? Aí depois a gente fala, João foi à feira, comprou 6 maçãs. Comeu uma maçã. Com quantas ele ficou? Percebe que a gente está sempre repetindo o mesmo processo? Isso não é situação problema. Isso é aplicação de exercícios e é mecanização de exercício. A gente não está oferecendo nenhum desafio para o aluno, tá? Mas o que é, então, um problema matemático? Um problema matemático é uma situação que requer a descoberta de informações desconhecidas para obter um resultado. Ou seja, a solução não está disponível de início. No entanto, é possível construí-la. A Onoshiki, ela trabalha com metodologia de resolução de problema. Então, ela trabalha a partir da situação problema, você vai trazendo outros conceitos, outras estruturas matemáticas, tá? Mas não existe só essa forma de trabalhar.
porque ela traz bastante que essa é a linha de pesquisa de trabalho dela, tá? Ela trouxe o Polya, e o Polya, ele foi assim, ele é considerado um revolucionário na matemática, especialmente quando se trata de resolução de situação-problema. Então, ele dizia assim, para você resolver qualquer problema, você precisa seguir 4 passos simples. Primeiro, você compreende o problema. Depois, você elabora o seu plano de resolução. Na nossa época, a gente escrevia sentença matemática. Depois você executa o plano. A gente escrevia lá operação. E aí você faz o retrospecto ou a verificação da solução do problema original, que na nossa época, pelo menos na minha época, era a prova real. Se você obteve lá a continha e a prova real foi igual a um dos valores da sua conta original, seu problema está certo, né? E durante muito tempo se ensinou dessa forma, mas alguns matemáticos hoje discutem isso. Por quê? Porque pode haver uma falha ali no início do processo. Compreender o problema. Será que o nosso aluno compreendeu da forma correta? Ele pode fazer uma operação, um cálculo, ter um raciocínio perfeito a partir de uma compreensão equivocada, né? E aí, quando ele fizer a prova, quando ele voltar para testar, por conta da interpretação dele que foi equivocada, ele pode errar, né? Então, existem muitas variações do método do Polya, tá? Justamente por isso, para tentar corrigir essa situação de que o aluno pode não estar compreendendo o problema lá no começo, tá? Aí, o Schroeder e o Lester, eles trazem, assim como o Onoshik já falou no vídeo, que existem 3 outras formas da gente trabalhar com resolução de problemas, né? Quando o professor ele trabalha com uma das variações do modelo do Polya, então ele ensina lá ao aluno, olha, estou te trazendo essa situação, e aí você vai resolver passando por 5, 4, 8 etapas. Mas a partir do momento que você trabalha, você fala para o seu aluno que ele precisa passar por etapas para poder desenvolver o problema, você está trabalhando com uma das variações do Polya, tá? Ensinar a resolver problemas concentra-se na maneira como a matemática é ensinada e o que dela pode ser aplicado. Dá-se relevância ao uso do conhecimento adquirido anteriormente em problemas rotineiros e não rotineiros. A Onoshik também fala disso, que essa é a forma mais comum de trabalhar situação-problemas aqui. Então, você parte do princípio de que se você ensinar um conceito matemático, lá do ensino da matemática, quando você trouxer a situação-problema, o seu aluno automaticamente vai conseguir fazer, né? A gente esquece todos os processos que estão daqui, do ensino da matemática, para a situação-problema que precisa ser uma situação de desafio e que não pode ter uma resposta logo no início. Uma coisa é eu ensinar os conceitos matemáticos ou os conteúdos matemáticos que está dentro daquela esfera do ensino da matemática. Outra coisa é eu fazer o uso da linguagem matemática, é eu propor uma educação matemática que vai integrar todas as outras áreas, é eu propor um letramento dentro desse processo. Percebe que se eu estou propondo um letramento dentro do ensino da matemática, eu estou juntando alguns processos, eu estou trazendo isso para um contexto. Então, essa segunda forma, ela nem encaixa, né? Por quê? Porque a partir do momento que eu discuto com os meus alunos o processo, aonde eu vou estar trabalhando com aquilo, como que eu faço uso daquele conteúdo dentro de outras áreas ou dentro da vida ou de ações, de ações cotidianas, eu não estou fazendo uma aplicação de fórmulas matemáticas em contextos aleatórios, tá? Então, que seria rotineiros ou não rotineiros, tá? E o terceiro, que é ensinar matemática através da resolução de problemas. Temos a resolução de problemas como uma metodologia. Essa é uma metodologia de ensino. Então, assim, não é só trazer um problema para que o aluno resolva. Não, existe um processo de ensino por trás,
tá? Então, se vocês quiserem, os materiais da UnoChic, ela traz passo a passo como você pode estar propondo que o aluno se desenvolva a partir da metodologia de resolução de situação-problema. Tem um professor que ainda trabalha nessa aula, ele é americano, eu vou lembrar o nome dele até o final da aula, eu falo para vocês. Que ele também trabalha e existem muitos estudos aqui no Brasil, inclusive a Célia Maria Carolina Pires, ela traz esse estudo porque ele chama de trajetória hipotética de aprendizagem. Essa trajetória hipotética de aprendizagem é trabalhar com a metodologia da resolução de situação-problema, tá? Então, ele já começa a trabalhar nessa perspectiva. Por que utilizar, então, situações-problemas nas avaliações? Bom, na perspectiva do letramento, o trabalho com as operações devem estar imersos desde o primeiro momento em situações-problemas. Isso porque adotamos como pressuposto a necessidade de que haja um entendimento sobre os usos das operações em diferentes contextos e práticas sociais. Então, quando se faz uma avaliação, não se quer saber necessariamente se o aluno ele é capaz de resolver uma operação matemática, se ele sabe calcular o algoritmo da adição, da subtração, da multiplicação, da divisão, se ele conhece a fórmula da área, se ele consegue calcular o perímetro, se ele sabe qual é a conta matemática que vai fazer o cálculo do perímetro, se ele consegue colocar escala métricas de medidas de comprimento, ou de litros, ou de quilogramas. Não é isso. O que se quer saber é se ele sabe fazer o uso desses conteúdos matemáticos em situações que possam vir a ser situações reais ou hipotéticas, tá? Então, nessa perspectiva, a gente precisa entender que a situação-problema, ela auxilia essa observação. A partir do momento que o meu aluno, o estudante, o meu educando, ou minha educanda, eles conseguem olhar para uma situação-problema e falar assim, opa, peraí, o que eu tenho que fazer aqui? Ah, eu tenho que adicionar coisas. Ah, eu tenho que multiplicar. Olha, uma situação que ocorre bastante na multiplicação, por exemplo. A gente utiliza sempre um significado da multiplicação, né? Que é o da composição. A gente sempre compõe. A gente não trata, por exemplo, da proporcionalidade, da configuração retangular. E aí, da combinatória, e aí quando os nossos alunos se deparam com uma situação, problema assim, olha, João tem 3 camisetas e 5 shorts. De quantas formas diferentes ele pode combinar as roupas? Isso é um raciocínio multiplicativo. Se a gente ensina pela palavra, ele vai olhar diferente, vai falar, isso é uma conta de menos que eu vou fazer. Percebe? A gente precisa ensinar pelo raciocínio e não pela palavra. E aí a gente incorre novamente no erro de ensinar a matemática fazendo a tradução da língua materna, quando a gente precisa ensinar a matemática fazendo o uso dos recursos da linguagem dela, tá? E a atividade que vai ficar para vocês, pensando em tudo isso que a gente falou. Essa foi um item que foi elaborado na avaliação de 2019 do primeiro semestre, tá? Era a questão 4 e a gente tinha, na época a gente trabalhava com descritores, hoje são aprendizagens. Mas esse descritor, ele é uma aprendizagem de hoje, por isso que eu trouxe. O que a gente gostaria que vocês fizessem? Vocês vão analisar essa situação, problema, tá bom? E vão fazer a reflexão sobre essas questões. Vocês vão buscar nesse item elementos que possam ser relacionados ao letramento matemático, à linguagem matemática, à educação matemática e ao ensino da matemática. Depois vocês vão olhar para o descritor ou para a aprendizagem e vão buscar outros eixos que podem ser relacionados a ele. Então, olha, eu vou trabalhar isso, eu estou favorecendo o desenvolvimento dessa aprendizagem. Ah, eu vou trabalhar aquilo na educação física, eu também posso estar favorecendo essa aprendizagem. Então, eu quero que vocês
façam essa relação. Depois vocês vão ler a análise pedagógica, que não está aqui, mas vai estar no documento, e vão escrever uma reflexão sobre ela. O que vocês pensam disso? Como que vocês pensam que a educação matemática, que o letramento matemático, a linguagem e o ensino na matemática se relacionam àquelas considerações que foram propostas e como que isso se relaciona com o seu trabalho, seja na sala de aula, seja enquanto coordenador ou enquanto diretor. Tudo bem? Gente, terminei 3 minutos antes para a gente poder conversar um pouquinho. Tudo bem, então? Então, vamos lá. Gostaria que vocês abrissem os microfones. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Para a gente estar conversando. Vamos lá, o que vocês anotaram? O que vocês gostariam de colocar? Pode falar, viu? Posso falar? Claro. Vou abrir aqui um pouquinho a câmera. Então, eu fiz algumas anotações, só que na Damastor, gente. Minha filha veio fazer balé, aí ela aproveitou a aula do balé para fazer o curso com vocês. Que bom! Mas assim, ela quer falar oi. Oi! Então, você estava falando, eu fui fazendo algumas anotações, eu gravei algumas coisas assim pontuais. Quando você falou da prova real, né? E os livros didáticos ainda trazem essa questão de fazer a prova real. Eu estava trabalhando isso com os meus alunos na semana retrasada. Falei, gente, isso daqui era da minha época. Aí eu penso, e agora? Como tornar isso atrativo para o meu aluno? Né? Então é uma questão assim, a matemática realmente, eu ensino para as crianças que ela faz parte desde a concepção deles. Que daí a mamãe conta as semanas de gestação. Então, mesmo antes de nascer, a matemática já faz parte da vida deles. E eu tento realmente adequar essa linguagem, porque realmente as palavras acabam marcando, e às vezes de uma maneira que vão trazer prejuízos para a vida da criança. Né? Então, é uma questão que nós, enquanto educadores, precisamos tomar cuidado e acompanhar. Eu acho que quando eu tenho filho adolescente, e aí tem linguagens dos jogos que acabam ajudando na compreensão da matemática. Né? E eu acabo levando isso para a sala de aula, por quê? Porque meus alunos... Então, às vezes, eu uso com eles a linguagem do jogo para que eles entendam alguma situação, problema da matemática. Né? Então, eu acho que é bem isso mesmo. Eu estou adorando a formação com vocês. Tá meio corrido assim. Aí ela termina o balé, ela senta do meu lado, eu espero terminar a aula meia horinha para poder ir embora, e quando tem aula eu vou para o Jean Piaget. Mas é isso, eu quero agradecer. Estou amando a formação e a observação é essa mesmo. A gente tem que estar atualizado mesmo. Essas formações de vocês estão trazendo coisas boas. Né? Estou amando ver a Simone, fazia um tempão que eu não via a Simone, que eu conheci lá no Crispiniano Soares. Né? Já divulguei para todo mundo que eu estou amando a formação com vocês, que a Simone é maravilhosa, porque eu posso falar dela porque eu conheço a Simone. Agora, né, outros formadores estou conhecendo agora, apesar de ter 26 anos de rede já, né? Mas estamos aí. Parabéns a vocês, e acho que o caminho é esse, é utilizar mesmo, pegar o velho e transformar no novo, e para que essas crianças possam aprender. Né? A gente não pode jogar também tudo na lata do lixo, mas é transformar. Sim. É transformar para que eles possam aprender de uma maneira que esteja de acordo com as vivências e as aprendizagens necessárias para eles. Né? Isso aí, Angela, é isso mesmo. A gente concorda. Tchau, linda. Marta, você gostaria de falar alguma coisa? Um pouquinho? Não, é só uma lembrança que ontem nós tivemos a reunião de pais, né? E uma mãe falou assim para mim, eu sou do infantil, né? Do estágio 2. E com essa questão da pandemia, as mães, assim, o que eu percebo, elas estão meio desesperadas, né? Em alfabetizar os filhos. Então, elas estão metendo o pé pelas mãos mesmo, né? Aí ela falou assim, eu já estou ensinando continha de vezes para o meu filho.
Eu falei, ai, meu pai, o que eu falo para essa mãe? Não faça isso. Então, a gente fica assim, né? O que eu falo? Não faça isso. Eu falei assim, não, então, ele não está preparado ainda para isso, né? Não tem essa necessidade. A gente está passando o conhecimento ainda das palavras, das letras, né? Dos numerais. Não tem necessidade. Ele vai estar pronto para isso quando ele estiver lá dos 6 para os 7 anos, né? Não agora, né? Você não precisa se preocupar com isso, né? E ela falando, e eu prestei atenção para essa questão do vezes, do multiplicar, né? As palavras corretas, né? Na matemática. Então, quer dizer, ele já vai começar errado, tadinho. Vai. E aí, nesse caso, é assim, ó, a criança... Eu tenho um sobrinho que está com 5 anos agora, o Pedro. E ele é apaixonado por número. Nossa, quanto maior o número, mais apaixonado ele é, né? A minha cunhada, ela é contadora. Ela trabalha dentro de uma empresa de administração. Ela não teve dúvidas. Ela pegou um caderno e começou a mandar ele escrever vários números. Olha a distância, né? Que deve ser o que acontece com a mãe. É porque, assim, eu tento entender também o lado do pai, porque essa mãe provavelmente ela teve toda uma educação pautada no ensino da matemática, que é o que a gente viu, né? Uhum. E a educação é um ensino pensando só na regra, no conteúdo e naquelas coisas, e não traz o significado que, assim, é da nossa própria concepção, né? Sim, Da sim. concepção do nosso currículo, do nosso trabalho, tentar trazer esse significado, né? Pode ser que o seu aluninho, ele goste, né? Porque Então, ele gosta. diferente, ele gosta, né? Mas daqui a pouco ele vai se perguntar, mas para que eu estou fazendo isso? Aonde eu uso isso? Então, o que eu tenho medo é assim, como eu tenho filhos já grandes, tal, já passei por várias situações. Qual o meu receio? É lá na frente desestimular. Sim. Sabe quando que a matemática... Eu trabalho com matemática há 20 anos já, né? Eu percebo nos meus alunos e nas pessoas com quem eu já conversei, já convivi bastante, que a matemática ela começa a ficar desestimulante quando você começa a se perguntar para que você vai usar aquilo. Exatamente. Né? E aí vira assim, você usa na vida. É tão grande, o negócio é tão grande, é tão... Aí, tá, mas em que lugar da vida a gente usa isso? Aí a criança começa a pensar, e aí vem aquelas partes, né? Porque aí vai mais para o professor do ensino fundamental 2 e médio, né? Porque é regra, porque é assim, né? Algumas vezes a gente encontra essas falas na educação fundamental, sim, né? Mas por conta da educação que nós tivemos, né? De toda a construção histórico-matemática. Ó, quando eu trouxe lá o vídeo da ONU Chic, ela diz que eles começaram a discutir a questão da situação-problema e como que a gente utiliza isso de uma forma mais significativa em 1980. Né? Em 1979, o livro How to Solve It, que é o livro de como resolver problemas do pólio, ele vai escrever em 1945. Mas isso não chegou no Brasil, porque a gente teve um período de publicações nacionalistas. Então, todo o ensino que era feito, que fugia desse movimento, ele não pôde entrar no Brasil. Tanto é que o Biratã D'Ambrosio, ele passou 20 anos fora do país, auxiliando nos estudos de outras nações, né? Então, assim, ele foi um matemático extremamente reconhecido nos Estados Unidos, que foi aonde ele se desenvolveu e desenvolveu todas as teorias de desenvolvimento matemático que ele propôs, né? Então, o Brasil, ele está começando. Então, quando a gente fala assim, nossa, tem anos para a gente poder olhar para essa matemática e mudar, né? Quando que foi-se que chegou aqui as concepções da Emília Ferreiro no Brasil e essa discussão toda sobre o letramento? Uns anos 80. 80, né? A da matemática começou a chegar em 90, então a gente ainda tem uns 10 anos de atraso em relação à língua portuguesa, né?
E a gente já caminhou, já avançou bastante, mas a gente precisa avançar mais. Então, Marta, paciência com essa criança. Resgate essa criança, Marta. Mostra para ele onde que ele vai estar utilizando essas... Porque, assim, a mãe vai ensinar na casa dela, porque ela tem certeza que aquilo é certo. E ela tá angustiada, porque ela falou assim para mim, eu não consigo fazer ele ler B com A. Eu falei, ai, meu pai. Eu falei, calma, mãe, calma, ele não tá pronto ainda para isso, calma, vamos devagar, né? Ele é muito esperto, ele vai pegar na hora certa. Porque ela está querendo fazer ele ler de todo jeito. Falei, não, só leia para ele bastante, utiliza bastante da leitura. Se você tem condições e tem vários livros infantis em casa, serial. Não, eu comprei aquele livro com não sei quantas histórias, eu leio toda noite. Falei, então, leia. Eu mando também alguns livros em PDF para eles, né? Porque a gente não pode com manuseio. E eu falei, leia bastante para ele, para aumentar o vocabulário, a consciência fonológica, mas não precisa fazer ele ler as palavras, não tem essa necessidade. Vai acontecer, calma. É complicado. E assim, várias. Você vai dar conta, Marta, você vai ver, vai dar certo. Mas, a angústia da mãe é muita, né? É muito forte. Eu entendo, assim, como mãe eu também entendo, né? Que eu fico olhando para o meu filho mais velho falando, meu Deus, vai estudar para o vestibular, menino, vai fazer isso, menino. E ele tá todo tranquilo, né? A angústia da mãe é difícil, por mais que a gente saiba, enquanto profissional, que precisa, né, acalmar, baixar a ansiedade, não vai. Então, vamos lá, Marta, vai ficar para você conseguir fazer com que essa criança respire, né? É verdade. Ele vem assim com muitas perguntas, né? Às vezes eu começo a aula, ele já vai até a lousa, mas quanto é isso mais isso? Ele começa a fazer esse tipo de pergunta porque ele está tendo em casa. Aí eu entendi ontem na reunião que é porque a mãe está estimulando em casa. Então, ele vem fazer para mim as perguntas. Quanto é 100 mais 100? Quanto é isso? Aí eu respondo, é claro, né? Eu respondo, mas assim, não estou dando um aumento na conversa, porque senão foge de tudo aquilo que eu tenho que passar, né? É verdade. Calma que você vai dar conta. Mas você vai tirar de letra. Se Deus quiser. Tá bom, então, meninas. Muito obrigada, viu, pelo espaço. Sim. Assim, meninas, eu estava tão empolgada ainda que nós iríamos passar o trechinho do filme que eu esqueci de falar uma coisa, eu queria retomar um pouco, né, dentro do fechamento do módulo 1, que foi a aula passada da professora Lilian Passarelli. Ela trouxe questões da produção de texto, né, e aí ficou gravada a aula para quem não conseguiu assistir, né, no momento que ela estava explicando. Mas uma coisa importante que ela trouxe dentro da produção de texto é o uso com gêneros textuais, as tipologias, os meios de circulação desse texto, né, o suporte na qual ele está acessível, né, o acesso. E as devolutivas, né? A Marta está trazendo aí, é claro que num outro nível, essa devolutiva, né? De como você está lá com aquele aluno, mas ela também traz uma devolutiva do que dentro de uma produção de texto, e aí a gente vai ver o quanto é importante, né, você olhar para a produção do seu aluno, quer seja na língua portuguesa, dentro da comunicação e expressão, na matemática, e dar um retorno para ele, né, do que ele precisa melhorar, né, do que não consolidou ainda, né, ou aprofundar e mais para frente. Então, é bem legal para quem não assistiu retomar essa questão da produção textual e das devolutivas, tá bom? Era isso que eu queria falar.
Foi muito bom estar com vocês hoje, né? E aí, e nós vamos seguindo para a semana que vem, né? Nós estamos deixando 2 atividades, uma reflexão, né? E a Erika também deixou uma atividade de matemática. E nós vamos seguindo para a semana que vem, aula 2, certo, Érica? Esqueci o microfone. Bom descanso, fiquem com Deus, boa semana e a gente se vê na próxima terça. Tchau, tchau. Até Tchau. logo. Até. Sim? Sim? Tô aqui. E aí, foi? Foi, minhas Foi. meninas saíram já? Já saiu. Ai, ai. Não, mas foi bom. Foi. Vai dar certo. Vou lá correndo, que eu vou deixar o Eric lá na casa da minha mãe. E vou correr lá para a secretaria, porque tem uma reunião 1h30 do saber. 1h30? Eita, tá Dos bom. saberes, acabei de saber. Porque é bom, né? E aqui, a Lilian tá aqui ainda? Hã? Ali saiu? Ali saiu, só tá eu e você. Como que a gente tem que parar a gravação, não é? Se a gente sair, para sozinho? Eu não Sabe- consigo parar, acho que já parou, se para mim não tá mais aparecendo que tá gravando. Não, pra mim tá aparecendo. É que minha foto, deixa eu ver aqui, parar de gravar. Parar